dizendo que eram coisas de família. No dia seguinte renovou a conversa com Laura e, como em minha casa não houvesse naquela ocasião nenhuma pessoa estranha, deu-nos a explicação desejada. A personalidade invisível com quem conversava, por intermédio de Laura, dizia ser um seu amigo íntimo, morto na Grécia, o irmão do patriota grego Marco Bozzaris. Esse amigo informava da morte de um dos seus filhos, dele Evangelides, o qual ficara na Grécia e que deixara em perfeita saúde quando partira para a América. 10 dias depois da sua primeira visita, o estrangeiro nos avisou que acabava de receber uma carta que lhe participava a morte do seu filho. Essa carta devia estar em trânsito por ocasião da sua primeira conversa com Laura. Desejaria que me dissessem como devo encarar esse fato. Negá-lo é impossível, pois é demasiado flagrante. Nesse caso também poderia negar o sol que nos alumia. Considerá-lo uma ilusão não o poderia tampouco, pois não se diferencia em nada de qualquer outra realidade comprovada em qualquer época da nossa existência. Isto se passou perante 8 ou 10 pessoas, instruídas todas, inteligentes, ponderadas e tão capazes de diferenciar uma ilusão de um fato real como qualquer outra. Seria ocioso pretender que fosse um reflexo dos nossos próprios pensamentos. Nunca tínhamos visto esse homem, sendo-nos apresentado por um amigo naquela mesma noite. Aliás, supondo mesmo que nossos pensamentos tivessem podido comunicar-lhe a ideia da morte de seu filho, como teriam podido conseguir que Laura compreendesse e falasse o grego, que nunca ouvira? E. W. Edmonds. Ao relatar essa observação, Aksakov pergunta a si mesmo como deve ser interpretada. Seria então mais do que nunca o caso, faz ele notar, de invocar a clarividência. Todavia essa explicação não ficaria de pé. Laura via o Sr. Evangelides pela primeira vez na sua vida, nada sabia absolutamente da sua família que residia na Grécia e menos ainda do seu falecido amigo, o irmão de Bozzaris. Onde se acharia, pois, o intenso interesse, o motivo poderoso pelo qual Artman pretende tudo explicar, capaz de tornar o médium clarividente? E, demais, por mais perfeita que tenha sido a clarividência dessa moça, como teria ela obtido a faculdade de falar grego? Não seria lógico tampouco atribuir o dom de falar grego a uma causa e a revelação da morte da criança a outra. Evidentemente as duas manifestações foram produzidas por uma única e mesma causa. Há aqui um elemento psíquico por determinar. Eis um outro exemplo da mesma espécie, assinalado também pelo juiz Edmonds. Um dia, uma individualidade desconhecida fez que minha mulher falasse o mais puro dialeto escocês. Tinha tomado o nome de uma senhora de Paisley, Escócia. Essa pessoa nos anunciava sua morte, que se dera, dizia ela, naquela cidade alguns dias antes. Soubemos que era avó de um dos membros do nosso grêmio, a qual viera à América havia cerca de um ano. 3 ou 4 dias depois a mesma individualidade se manifestava por intermédio de uma jovem, a senhorita Scungal, de Rockford, Illinois, a qual nada sabe de escocês, anunciava igualmente sua morte, empregando o mesmo dialeto que lhe era familiar e comunicava diferentes pormenores a respeito da casa em que habitava, do jardim, das árvores, etc. A senhorita Scungal não estivera presente na primeira manifestação dessa senhora e nem sabia a mínima coisa do fato. Um moço diretamente interessado nessa comunicação fez diversas perguntas com o fito de verificar a identidade da individualidade que se manifestava, informou-se das pessoas que conhecera na Escócia e recebeu respostas satisfatórias a todas as perguntas que fez. O mesmo espírito se manifestou em várias sessões consecutivas e deu provas inegáveis da sua identidade. A convicção do interlocutor de que falei foi tal que escreveu imediatamente aos amigos da Escócia para participar-lhes a morte da avó, tendo o cuidado de indicar qual a fonte da informação. As cartas que recebeu confirmaram completamente a notícia. Eis, por conseguinte, duas observações análogas: o falecimento de uma pessoa completamente desconhecida do médium, anunciado em uma língua que o médium também ignora, mas que é familiar à pessoa falecida. Datam das primeiras experiências do espiritismo moderno.
Ainda poderíamos citar grande número de exemplos em que a mensagem anunciadora do falecimento de uma pessoa revela ao mesmo tempo diversos pormenores referentes aos negócios particulares do morto e que não eram conhecidos pelas pessoas presentes. Wright, 1885, pág. 315, relatou, dentre muitos, o fato seguinte, seguramente muito notável: o Dr. Davey, residente perto de Bristol, tinha um filho médico, também residente no estrangeiro. Querendo este voltar à Inglaterra, embarcou em um navio inglês, indo a Londres, em troca do dinheiro da passagem ofereceu servir como médico de bordo, morreu durante a viagem. Ao chegar a Londres, o capitão participou o ocorrido ao pai e entregou-lhe 22 libras esterlinas que dizia ter encontrado nas roupas do falecido. Entregou-lhe como lembrança uma lapiseira de ouro. Alguns meses depois o doutor e senhora assistiam a uma sessão espírita em Londres. Houve diversas manifestações desordenadas, tais como móveis fora de lugar, pancadas, etc. O médium, uma senhora, explicou esses fenômenos, dizendo que os espíritos queriam fazer uma comunicação a uma das pessoas presentes. Quiseram saber com quem. Então uma grande mesa, na qual ninguém tocava e que estava na outra extremidade do quarto, pôs-se a deslizar e parou pertinho do Dr. Davey. Perguntaram quem se manifestava. O nome soletrado foi o do filho morto do Dr. Davey, declarou, horrorizando a todos, que fora envenenado. O doutor, desejoso de se certificar da identidade dessa personalidade, pediu-lhe uma prova disso. Então, seu interlocutor oculto lhe disse o presente que fizera ao capitão, coisa que nenhuma das pessoas presentes podia saber. O doutor perguntou se o veneno tinha sido dado de propósito ou por engano. A resposta foi: as duas coisas são possíveis. Foi ainda comunicado que o dinheiro deixado pelo morto importava em 70 libras esterlinas e não 22. Relatou também diversos outros pormenores. Em seguida a essas comunicações, o Dr. Davey fez com que o armador do navio lhe desse uma cópia do diário de bordo, não concordando ela com a que lhe dera o capitão. Em outubro de 1884, continua o redator, na ocasião de reproduzir essa narração, escrevemos ao Dr. Davey. Eis o que extraímos da sua resposta: após a morte de meu filho, 1863, tive ensejo de me ocupar de espiritismo, soube um dia, numa sessão realizada em Londres, tendo-se manifestado meu filho, que os pormenores comunicados pelo capitão a respeito da sua morte não eram exatos, que sua morte fora devida à imprudência do comissário de bordo, o qual tinha acrescentado essência de amêndoas amargas ao óleo de ricino, em lugar de hortelã, como tinha pedido meu filho. Nada sabia eu dos negócios pecuniários aos quais aludia. Entre os objetos e as roupas que me foram restituídos, após a morte de meu filho, achavam-se somente várias moedas de cobre, porém tenho razões para supor que quando faleceu possuía perto de 70 libras esterlinas. Buscamos alcançar a certeza. Mas qual a ciência em que alcançamos absolutamente? Na maioria dos casos só atingimos um alto grau de probabilidade, geralmente considerado, sobretudo nas questões morais, como equivalente da certeza. Eis um exemplo notável, certificado por testemunhas seguras. O Dr. Vicente Gubernari, residente na linda colina de Arcetri, vizinha de Florença, que todos os admiradores de Galileu conhecem, ficara órfão desde os primeiros anos e fora criado com ternura por sua tia, a qual se tornara para ele uma segunda mãe. Materialista convencido e sobretudo completamente incrédulo a respeito do espiritismo, ficou contudo impressionado ao ver vários amigos seus instruídos e ponderados tomarem a sério certas experiências e, cioso de verificar ele próprio que realmente havia, demonstrou o desejo de tentar uma sessão em sua própria casa. Favorecido pela sorte, casara-se com a senhora Isabela Sergardi, pertencente a uma família fidalga de Siena, tendo-lhe ela trazido um belo dote. Os dois tinham combinado entre si fazerem ambos uma doação recíproca dos bens que possuíam e a senhora Gubernari já fizera seu testamento nesse teor, julgando que seu marido fizera a mesma coisa. O doutor combinou com seus amigos espíritas para assistirem algumas sessões e se inteirarem do que havia. Leiamos a história. Celebraram por conseguinte algumas sessões.
Na segunda, a 29 de outubro de 1874, apenas tinham os do grupo colocado as mãos em cima da mesa, esta mostrou-se fortemente agitada. O doutor perguntou qual o nome de quem agitava. Tua tia Rosa, responderam. Bastante surpreso, o doutor responde: pois bem, se és realmente minha boa Rosa, ajuda-me a exercer minha profissão e faze com que eu ganhe dinheiro. Não vim para isso. Vim para te aconselhar a mudares de vida e a pensares em tua mulher. Pensar em minha mulher. Já nela pensei, responde intrepidamente o doutor, e tanto é verdade que fizemos ambos nossos testamentos de doação mútua. Mentira, replica o espírito, agitando a mesa com violência, ela tudo te deixou e tu nada lhe deixaste. Nesse momento a senhora Gubernari, presente à sessão, toma parte no diálogo e declara que o espírito está enganado e que para provar a verdade seu marido pode mostrar seu testamento aos amigos presentes. Com essa intervenção da senhora, o doutor Gubernari se vê comprometido, replica que tem por si a sua consciência, mas não mostrará o testamento a ninguém. O espírito, então, agitando a mesa com maior violência, ainda acrescenta: és um impostor, repito. Muda teu testamento e muda também de vida. Não tens tempo a perder, pois daqui a poucos dias estarás no mundo dos espíritos. Essa revelação foi para o doutor como se um raio lhe caísse na cabeça. Ficou consternado e exclamou com raiva: morrer antes de minha mulher. É impossível. Sou mais moço do que ela. Vá para o diabo essa mesa. Ficou suspensa a sessão. No dia seguinte, um dos seus amigos, o coronel Maurizio, vendo muito agitado, falou-lhe das frequentes mistificações espíritas e lhe propôs fazerem uma contraprova em outra sessão, em casa da Condessa Passerini. O doutor pareceu acalmar-se e esperou com impaciência o resultado da nova experiência. Não houve nenhuma mistificação, afirmou o espírito nessa nova sessão, e o que disseram é a pura verdade. Então perguntaram: deve o doutor Gubernari morrer breve, sem dúvida alguma, e antes do fim do ano? Para não aumentar a perturbação do doutor, afirmaram-lhe que havia nisso ainda uma mistificação e que não devia amofinar-se. Essa argumentação acalmou de tal modo seu tormento que ele não pôde compreender a angústia que sentira com a predição de sua morte próxima. Todavia, na noite de 12 de novembro foi atacado de febre violenta. Os médicos diagnosticaram mal-estar de pouca gravidade. Entretanto, o doente sofria horrivelmente. Seus amigos foram de novo à casa da Condessa Passerini para uma nova consulta. Um espírito se manifestou e respondeu às perguntas: nada entendo de medicina, mas para lhe ser agradável, posso ir buscar um espírito que exerceu a medicina durante sua vida terrestre. Esperem um momento. Silêncio. Após alguns minutos a mesa se agita de novo. Encontrei o médico. Está aqui. Interroguem-no. De que moléstia sofre Gubernari? De moléstia mortal. Breve estará conosco. Está só atacado fisicamente ou moralmente também? De ambos. Pode dar no seu nome? Meu nome não lhes é desconhecido, Dr. Panatoni. Alguns dias depois, os colegas consultados diagnosticaram uma cistite. Gubernari sucumbiu a 30 de dezembro de 1874. Esse séptico de outrora, no seu leito de morte, declarou que via perto dele Dr. Panatoni, que não o abandonava um momento, assim como sua mãe e sua tia Rosa, tentando consolá-lo e animando-o a não ter saudades da vida terrestre. E acrescentou: o que digo é a verdade pura, sinto que estou às portas da morte, nesse estado, não se mente. Esse exemplo pareceu-me muito interessante para ser assinalado aqui. Todos os métodos científicos explicativos, imaginados, não são suficientes. Transmissão de pensamentos de uma dúvida da senhora Gubernari, consciência do doutor, telepatia, etc. Para a primeira hipótese, sua mulher demonstrou não ter dúvida alguma sobre a sinceridade do doutor. Quanto à segunda, este não tinha seguramente remorso nenhum e ficou muitíssimo admirado quando foi interpelado pela tia. Lucidez do médium, lendo em seu pensamento. Mas isso tudo foi absolutamente imprevisto. E quem conhecia essa tia Rosa, morta desde muito tempo? A telepatia parece estar igualmente fora de questão. A teoria espírita deve ser examinada como todas as outras e não é menos científica.
Repitamo-lo ainda: quando Newton descobriu as leis da gravitação, resumiu seu pensamento deste modo: tudo se passa como se os astros se atraíssem entre si, em razão direta das massas e em razão inversa do quadrado das distâncias. Digamos aqui, com a mesma simplicidade, tudo se passa como se na história que acabamos de contar a tia do doutor tivesse vindo realmente dirigir-lhe censuras merecidas e anunciar-lhe a morte. E esta explicação é a mais concebível de todas, confessamo-lo sem nenhuma ideia preconcebida, dizendo ainda com Newton: hipóteses non fingo, não faço hipótese, fico ciente. Mears assinalou como exemplo particularmente demonstrativo de sobrevivência a experiência registrada pela Sociedade Psíquica Inglesa, v. Pag. 428, do irmão da senhora Finney, que alguns meses antes da sua morte marcou um tijolo de certo modo e, quebrando-o em 2 pedaços, deu metade à irmã, prometendo dar-lhe a conhecer, depois da sua morte. Caso pudesse, qual o lugar onde ia esconder a outra metade, assim como o conteúdo de uma carta lacrada, escondida no mesmo lugar. Após o falecimento do irmão, a senhora Finney recebeu, por intermédio de uma mesa, a comunicação prometida. Podemos pensar que Mears tinha motivos suficientes para considerar esse caso como demonstrativo, pois suas discussões sobre o automatismo motor mostram que ele tinha antes uma tendência a afastar a explicação espírita. Não há razão, escrevia ele acima, para atribuir os movimentos de uma mesa à intervenção do meu avô já falecido, de preferência a minha, porque, se não vem a maneira pela qual eu teria produzido esses movimentos, não vem tampouco como meu avô os teria podido produzir. A explicação mais plausível me parece ser a que admitisse serem essas respostas ditadas não pelo eu consciente, mas sim por essa região profunda e oculta onde se elaboram sonhos fragmentários ou incoerentes. Foi seguramente a realização exata da promessa do morto que o levou a admitir com certeza essa intervenção póstuma. Tentou ele próprio uma experiência que devia ser feita após seu falecimento e não conseguiu. Essas manifestações de além-túmulo, feitas por intermédio dos médiuns, são muito discutidas, e com razão, pois sua comprovação irrecusável é da mais alta importância. Um exemplo notável é o caso de Minot Savage, a quem seu falecido filho pediu, em uma sessão da senhora Piper, para ir buscar no aposento desse filho, que ele não conhecia, certos papéis escondidos numa gaveta e queimá-los. O pai compreendeu a razão. Os partidários a todo transe da telepatia imaginam que a subconsciência do filho teria agido, quando vivo, no espírito do pai, revelando-lhe esses papéis secretos e que a senhora Piper teria lido na subconsciência do pai. Na sua obra, muito documentada, sobre a telepatia, o Sr. Arcollier admite esta hipótese como sendo preferível à ação do morto. A mim, todavia, me parecia menos provável. Certamente ficamos surpresos há pouco, ao ver um espírito ir buscar um médico no outro mundo, mas essas pesquisas não são muito raras nessas experiências singulares. A verificação das identidades é a pedra de toque desses estudos. É tão rara quão difícil. As provas satisfatórias, demonstrativas, incontestáveis, são raríssimas. Eis uma completamente espontânea, baseada em atestados, todos acordes entre si, pela Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, assinalada recentemente pela Revista Psíquica, publicada por Mears, Human Personality, e, Pag. 473, Bosano, Les Phénomènes d'Antise, Pag. 129 outros autores competentes, apresentada por um observador apreciado. O Sr. Hodgson, merecendo ser associada às precedentes. Vejamos essa curiosa narrativa. Na noite do sábado, 14 de junho de 1890, Sophia Lidecamp, viúva, residente em Wimberg, Wolf Street, sua filha Lida Sophia e a senhorita Catarina Mahoney, que moravam na mesma casa, deitaram-se cerca das 11 horas e, desde esse momento até a madrugada, não conseguiram dormir. Por causa dos ruídos estranhos que ouviam e cuja causa não puderam explicar, se bem que procurassem até nos cantos mais afastados da casa. No dia seguinte de manhã contaram-me suas impressões: tinham ouvido ruídos de cadeiras a rolarem pesadamente em seus quartos, fragor de caixas vazias arrastadas nas águas furtadas, não contendo estas coisa alguma que explicasse os fatos.
A pedido delas consenti em ir passar a noite na dita casa, domingo, 15 de junho. O narrador relata, aqui, que antes de se deitar lhe veio de repente a ideia de improvisar uma sessão mediúnica em seu quarto, convidando as senhoras acima a tomar parte na sessão. Quando estiveram sentados em volta da mesa, obtiveram pela tipologia o nome de Lewise. Pouco depois, as palavras, é um aviso. A sessão terminou. Eis a continuação da história. Quando me deitei, deixei a vela acesa até depois de meia-noite, para terminar um romance cuja leitura me interessava. Depois adormeci. Pelas 2 horas da manhã fui despertado pelo barulho de uma cadeira arrastada pesadamente em volta do quarto onde dormia. A esse barulho sucedeu outro de um corpo pesado arrastado pelas águas furtadas, e o fragor era tal que teria acordado qualquer pessoa. Com efeito, ouvi a voz da senhorita Camp, que, do seu quarto, me chamava. Que podia então ser esse barulho? Ouvi perto de mim a queda de uma caixa de fósforos. Levantei-me por curiosidade e às apalpadelas procurei a caixa, que tinha colocado no castiçal, mas não a encontrei. Tinha outra e pude assim acender a vela. Vi então que a outra caixa estava no chão, a 2 pés do castiçal. Começa aqui a parte mais singular desse caso. Até esse momento, nenhum de nós podia imaginar por que motivo um indivíduo chamado Lewis devia perturbar nosso sono, tanto mais quanto nenhum de nós jamais tivera relações com pessoa que usasse esse nome. Na manhã da segunda-feira, 16 de junho, abri meu jornal habitual, The Cap Times, e no meio de outras notícias li que na noite do dia 14, às 18h45, um desconhecido havia sido morto por um trem em movimento nos arredores de Woodstock. Não acudiu a nenhum de nós que os ruídos misteriosos tivessem ligação com esse acidente. No jornal de terça-feira vinha publicado o resultado do inquérito feito a esse respeito, anunciando que a vítima ainda era desconhecida. Naquela noite estava sentado na loja dos Camp, quando chegou uma preta que, no correr da sua conversa com a senhora Camp, perguntou: ouviu falar do homem que foi morto por um trem, sábado à noite? Sim, respondeu a senhora Camp, mas não sabem quem é. Eu o conhecia, replicou a preta, morava em casa da minha irmã e se chamava Jimmy Lewis. Ao ouvir esse nome, todos nós pensamos que ele nos trazia a chave do mistério. Eis as razões muito simples do porquê da coisa. Primeiro, um homem tinha sido morto às 8h45 da noite no dia 14 de junho. Segundo, a senhora Camp tinha fechado a loja às 10 horas, deitara-se às 11 horas e os ruídos começaram a partir desse momento. Terceiro, nenhum de nós sabia do acidente até o dia em que o lemos nos jornais, isto é, na manhã de 16. Quarto, antes da noite de 14, jamais houvera ruídos noturnos na casa da senhora Camp. Quinto, o espírito perturbador, na noite de 15, havia dado o nome de Lewis. Indubitavelmente esses argumentos eram suficientes para nos convencer. Por curiosidade fizemos mais uma sessão naquela noite. O nome de Lewis foi de novo ditado com essa mensagem: não posso estar em paz, enquanto não conseguirem identificar meu cadáver. A nossas perguntas reiteradas, afirmou ser o espírito do homem morto pelo trem em movimento e usar o nome de Lewis. Essa relação foi completada com o atestado seguinte: declaramos todos que essa narração é perfeitamente conforme à verdade. Frederico Hodgson, Sofia Alida Camp, Alida Sofia Camp, Kate Mahoney, C. F. Camp, J. S. Camp. Parece-me que essa observação espontânea nada deixa a desejar como a prova de identidade. Atribuí-la com todos os seus pormenores a faculdades humanas desconhecidas parece-me completamente inaceitável. Sem nos alongar indefinidamente numa discussão que seria longa, já ocupou 600 páginas de as forças naturais desconhecidas, terminarei este capítulo, a respeito das manifestações apresentadas nas sessões de espiritismo e das comprovações de identidade, com a história pasmosa, incrível e real, aqui transcrita. Quem fala é o próprio observador. Dos 4 reunidos então naquela noite, quantos ainda existem? A vida nos separou. Veio a guerra. Tive por 2 vezes notícias dos 3 outros, tendo falecido um, em Sedulbar, quando à frente da sua companhia de senegaleses, que levava ao assalto das posições turcas.
Se caírem essas linhas sob as vistas de qualquer um dos meus dois outros amigos, essa recordação despertará com certeza em sua alma uma emoção profunda, pois há coisas que nunca se esquecem e o apelo que recebemos naquele dia é uma delas. Quanto a mim, a emoção experimentada foi o ponto de partida de uma evolução moral benfazeja que me trouxe, com a fé, a calma e a serenidade. Era em 1904, em Toulon, no momento dos exames de admissão à escola de guerra. Tendo voltado das colônias, fomos mandados para o quartel do 4º de Infantaria de Marinha, no Morillon. Foi assim que 3 de Madagascar e um da África ficaram vizinhos no mesmo andar, na Rua da República. À noite nos reuníamos, ora em casa de um, ora na do outro, para trabalhar ou para conversar, tomando o chá. Na mesma casa fomos levados uma noite à casa de um colega que nos convidava a assistir a uma sessão. A noite foi agradável e recebemos quantidade de revelações sobre o que havia em nossas carteiras, quantos botões estavam pregados em nossas calças, qual o número gravado em nossos relógios. Um de nós tinha justamente perdido o seu cronômetro e o tornou achar pelo número gravado na tampa. Cada noite conversávamos, sendo o assunto saber se no que tínhamos visto, notado, experimentado, havia alguma coisa de supranormal, a manifestação de alguma entidade inteligente, afora do que chamamos a alma de cada um dos assistentes. A reunião de fluidos, emanando do organismo de vários humanos, poderá produzir outra alma inteligente, tendo acesso na parte mais secreta da nossa consciência, lendo algarismos em nossos bolsos, contando moedas em nossas bolsas, cujo conteúdo ignorávamos. Ou será tudo isso um esforço considerável de hábil prestidigitador ou de poderoso operador que pode privar de raciocínio, de memória, de sensações, uma assembleia inteira, extraindo de cada assistente tudo o que quiser saber e, depois, acordando a todos, restituindo a cada um a sua personalidade, maravilhar-nos com o produto do seu furto em nossos bolsos e em nosso pensamento? Ou então haverá realmente uma alma desencarnada e, por conseguinte, teria a vida um fim, um ideal, um motor? Pensamentos capitais que entusiasmavam nosso espírito, arrastando-nos alturas donde sentíamos acudir a vertigem. Como saber? Por que não perguntar a essa coisa desconhecida a resposta à pergunta que nos queimava os lábios: quem és? De onde vens? Uma noite reunimos-nos em meu quarto em volta de uma mesinha de 3 pés. Tínhamos colocado essa mesinha bem no centro do quarto, tendo ao redor unicamente nossas 4 cadeiras, pois tínhamos afastado os outros móveis. O quarto ficou desimpedido, tudo foi verificado, não podendo haver artimanhas nem artifício. Sobre o fogão, 2 lâmpadas acesas. Nós nos prometemos mutuamente nada fazer pró ou contra o que se havia de produzir e sentamo-nos, colocando as mãos espalmadas sobre a mesa, formando com os dedos uma cadeia ininterrupta. 10 minutos se passaram sem que nada se produzisse. Estávamos sérios, talvez um pouco angustiados, eu pelo menos, mas sem nenhum nervosismo. Intimamente, orava baixinho, se é realmente alguma coisa além da vida terrestre, que alguma luz nos venha dessa lareira desconhecida. Súbito, na mesa, parecendo ser na madeira da mesa, uma pancada seca foi batida. Olhamos uns para os outros. Esse estalido pareceu-me tão característico, tão especial, que a ideia de poder ter sido produzido por um dos meus 3 amigos não me acudiu e eu senti um calafrio correr-me dos pés à cabeça. Breve outra pancada seca foi batida e a mesa, levantando-se sobre 2 pés, bateu 3 pancadas muito nítidas. Tive a impressão íntima que os estalidos não podiam ter sido provocados, mas que o movimento da mesa, para bater com um dos pés, podia ter sido feito, e sem dúvida tivemos todos o mesmo pensamento, talvez involuntariamente um ou outro, apoiando mais fortemente, arrastara consigo a mesa. Participamos lealmente nossos pensamentos e concordamos em seguir o alfabeto, contando as pancadas na ordem das letras e, a mais, combinamos que uma pancada seria não e 2 sim. Em seguida cada um tomou de novo seu lugar. Não demorou a mesa a movimentar-se. Interroguei-a: há alguém na mesa? Sim, posso saber quem movimenta a mesa? Espírito. Espírito. Espírito de quem? De um de nós? Não. Tens um nome? Sim, Baudelaire. As pancadas tinham sido batidas nitidamente e as letras designadas sem erro.
Um de nós, mesmo que não fosse vigiado pelos outros, não teria podido fazer bater a mesa com tal nitidez. Olhamo-nos mutuamente, angustiados, sem nos atrevermos a falar. A mesa respondeu algumas perguntas sobre a existência da alma após a morte, sobre a realidade de certos grandes fatos religiosos ou morais, indicou-nos muito exatamente qual o nosso defeito predominante e nos aconselhou: leiam As Flores do Mal. As pancadas eram sempre dadas distintamente. Nós nos habituávamos a esse modo de conversa longo e difícil. Por vezes, adivinhando uma palavra antes que estivesse terminada, nós a pronunciávamos e a mesa batia mais nitidamente, sim. Aconteceu enganarmos-nos de palavra e pancadas precipitadas e bruscas pareceram indicar a impaciência do espírito que nos falava, parecia como, não, 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 não. Após um silêncio, a mesa disse por si: Jacquot tem dúvidas? Oh, sim, tenho dúvidas, exclamou Jacquot, levantando-se. Vocês não têm dúvidas? Ninguém respondeu e a mesa respondeu: Camara. Só éramos três a ter as mãos sobre a mesa. Jacquot fora encostar-se ao fogão. Essas 7 letras nada significavam para nenhum de nós três. Pedi que recomeçassem e disse a Jacquot: toma um lápis e escreve, isto está ficando complicado. E a mesa repetiu: Camara. Mas produziu-se então alguma coisa que nos gelou de pavor e fez que nos levantássemos bruscamente, abandonando a mesinha. Tinha apenas a mesa batido a última letra da palavra e Jacquot, que a tinha escrito, adiantou-se para ela, e pálido como jamais o vira, a voz rouca, ele há pouco tracista, quase zombeteiro, disse: meu tenente, quando o senhor me deu ordem de ficar, conhecia o perigo? Olhávamos essa cena, nós os três de Madagascar, sem compreendermos nada. Sentíamos somente que se estava passando, sob nossos olhos, alguma coisa pavorosa. Nosso séptico camarada de há pouco, de pé diante dessa mesinha, falava-lhe respeitosamente, como teria falado com uma pessoa viva, e a mesa, que tínhamos abandonado bruscamente, movia-se sozinha, batendo as pancadas das respostas que se juntavam letra por letra em nosso espírito. Era terrível. O diálogo continuou e soubemos assim que se tratava do tenente Malcorgé, comandando o posto de Camara na África Ocidental, e lá tivera, como oficiais inferiores franceses, Ravan e Jacquot, nosso amigo. Tendo-lhe afeição, sabendo que um reconhecimento a ser feito era perigoso, o tenente havia designado para acompanhá-lo o sargento Ravan, deixando no posto o sargento Jacquot. Partiu e não voltou. A expedição de reconhecimento foi toda massacrada, não foram encontrados os corpos dos 2 brancos. Diante de nós o tenente fez ao seu antigo companheiro a narração da emboscada em que fora ferido conjuntamente com Ravan. Ambos foram assados e comidos pelos seus agressores antropófagos, os atiradores, tiralheiros, foram massacrados e ninguém jamais soube como se dera a coisa. Os chefes indígenas, culpados, não puderam ser descobertos e caiu no esquecimento esse drama sombrio do matagal africano. O tenente deu ao nosso companheiro os nomes dos chefes, traidores e rebeldes, indicou onde achariam o seu revólver, o de Ravan e o seu cronômetro. Vivemos, naquela noite de fevereiro de 1904, horas que jamais esqueceremos. Feita a sua narrativa, a entidade partiu. Baudelaire voltou para dizer que se afeiçoara a Jacquot, vindo sempre que o chamasse, e que nós também tínhamos um espírito familiar e protetor. Depois nós nos separamos. Os exames foram prestados. De nós 4, 3 entraram para Semaixente naquele ano. Eu, o quarto, parti para a Indochina, onde fiz carreira na guarda indígena. Alguns anos mais tarde, em Saigão, estive com um dos meus 3 amigos e conversamos sobre o passado. Soube que por indicações dadas pelo tenente Jacquot, ao Ministério da Guerra, tinham sido encontradas as armas, o cronômetro do tenente Malcorgé e as armas do sargento Ravan, em mãos dos chefes pretos que haviam preparado e executado a cilada na qual pereceu parte da guarnição de Camara. Nunca mais vi Jacquot, mas a mensagem do seu antigo chefe, que o amava e quis livrá-lo da dúvida, restituiu-lhe certamente a fé na imortalidade da alma, dando-lhe, como a mim, a coragem de viver fazendo um pouco de bem, à espera da hora abençoada em que passaremos também pelo limiar dessa vida nova, que será para nós conforme tivermos agido.
Há nessa manifestação espontânea da alma do tenente Malcor já um belo exemplo de comunicação com prova convincente de identidade. É por isso que dou essa narração, certificando-a verdadeira, o quanto permite minha memória, e asseguro-vos que a cena está sempre presente ao meu espírito. Quando dela me recordo, sinto ainda algo da emoção intensa que de nós quatro se apoderou, quando dela fomos testemunhas. P. de La Fontaine. Essa história fantástica foi publicada na Revue Espírite de julho de 1920. Pensei a princípio que só devia ser aceita sob reserva, tomei informações sobre o seu narrador e, quando me achei mais ou menos satisfeito do primeiro inquérito, pedi confidencialmente qual a sua opinião pessoal ao diretor dessa revista, o Sr. Jean Meyer, fundador do Instituto Metapsíquico, pensador de caráter completamente independente, o que em nada prejudica o seu valor intelectual, espírito íntegro e generoso filantropo. Estávamos então no mês de fevereiro de 1921. Sua resposta, com data de 18, diz: conheci pessoalmente o Sr. de La Fontaine, que acaba de morrer há 8 dias. Pode ter a narração como verídica. Parece-me que todas as objeções que se procuraria em recordações esquecidas, no subconsciente, em tudo o que quiserem, não podem eliminar a impressão da identidade do espírito manifestado aqui. Não daria essa mesma conclusão para o de Baudelaire. Como testemunhos de identidades de espíritos comunicantes, assinalarei também aos leitores psíquicos o que foi apresentado por Jules Baissac, na obra do meu amigo Eugène Nus, à la recherche des destinies, 1890, pag. 223, e o que se pode ler a pag. 128 do livro de G. Bourniquet, Les Témoins Posthumes, 1921. Aliás, essas observações, de uma variedade infinda, constituem hoje uma grande biblioteca. Este capítulo, iniciado com manifestações flagrantes, datando dos primeiros anos do Espiritismo e terminado por uma muito recente, deve ser encerrado aqui. Acaba de oferecer-nos provas evidentes de que, em certas experiências mediúnicas, mortos afirmaram a sua presença. Tenho ao redor de mim documentos inéditos ou impressos, 10, 20 vezes mais ainda de testemunhos, os quais são do mais elevado interesse, sobretudo sob o ponto de vista do meio psíquico por descobrir, não podendo entretanto ser colocados neste capítulo. Há fortes obscuridades para desvendar, a fim de eliminar qualquer ação do subconsciente. O espiritismo será científico ou não existirá. Importa transformá-lo e para isso é chegada a hora. Como notávamos nas primeiras linhas deste capítulo, a maior parte dos seus adeptos foi enganada até hoje por ilusões insensatas. Quando há um estudioso desses problemas, convencido da realidade das manifestações, fazem a pergunta: sois espírita? Seria necessário compreender o sentido. Certos discursadores admitem que o espiritismo se define em incidentes como este: toque, 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 querido espírito, é mesmo Napoleão, sim, que desejam. Seria bem gentil se fosse buscar a Virgem Maria, pois temos que lhe pedir uma informação a respeito das aparições de Lourdes. Muito bem, meus amigos, esperem um instante. Toque, 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 é a Virgem Maria? Não, ela está ocupada. Mas aqui está Messalina. Conheço espíritas cuja credulidade aceita comunicações dessa espécie. Se ser espírita é isso, pode-se responder negativamente. Mas as pesquisas metapsíquicas são coisas completamente diversas. Tais assimilações devem ser de hora em diante suprimidas. As páginas que acabam de ser lidas são numerosas e muito densas e contêm quantidade considerável de documentos, materiais constitutivos da nova ciência. Muito abusei da atenção dos leitores e é chegado o momento de encerrar esta exposição geral para chegar às conclusões. Conclusões dos 3 volumes desta obra. Digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha abre o firmamento, e o que nesta terra consideramos o fim é o começo. Victor Hugo, Les Contemplations, foi atingido o escopo desta obra. Sua documentação está baseada num conjunto de observações coordenadas durante mais de meio século, de que só foi vista aqui a 10ª parte, e sua redação não levou menos de 3 anos.
Esses fatos, devidamente comprovados, provam que a morte não existe, que é apenas uma evolução, sobrevivendo o ente humano a essa hora suprema, a qual não é de modo nenhum a última hora. Mors Januavit, a morte é a porta da vida. O corpo é somente um vestuário orgânico do espírito, ele passa, muda, desagrega-se, o espírito permanece. A matéria é uma aparência para o corpo do homem como para o resto. O universo é um dinamismo. Uma força inteligente rege tudo. A alma é indestrutível. Um pensador escrevia-me após a publicação do tomo I deste trabalho, carta 4743, dar-nos-á seu terceiro volume, a respeito da sobrevivência da alma, a mesma certeza que nos trouxeram os dois primeiros quanto à da existência real dessa alma. Se ele não a der, só nos resta morrer de desespero, vendo-nos reduzidos a admitir que o acaso nos criou, que não existe nenhuma verdade moral nem nenhuma justiça e que de todos os sofrimentos, semeados durante a vida, nenhuma colheita há de provir. Uma resposta sua negativa seria o aniquilamento definitivo de tudo, quanto constitui a nobreza da humanidade. Espero que a afirmação esteja de hora em diante firmada e que meus leitores tenham recebido a satisfação que desejam e merecem. Não é este aliás o voto secular dos entes que pensam, expresso em todas as épocas e em todas as línguas. É o grito da natureza. Dentre as obras dos nossos contemporâneos, um dos belos poemas da Condessa de Noailles, cantora apaixonada da vida e do amor, finaliza com uma estrofe dolorosa, em que lemos: nunca mais ver-vos, ó luz do céu, ó, não fora eu criada para morrer. Não, ó poetas, vossas almas vibrantes não são criadas para morrer, nenhuma alma é votada a morrer e a luz do céu não se extingue. A ciência experimental nos traz hoje esta certeza. Os leitores, que tiverem tido a vontade e o tempo de ler as 1310 páginas dos 3 volumes desta obra devem ter chegado, como eu, à convicção de que o ente humano possui em si um elemento não incluído até hoje nas teorias científicas clássicas, uma alma pensadora, dotada de faculdades pessoais, e sabem também que esta alma não sofre a desagregação do corpo e lhe sobrevive. Nosso fim era provar essa sobrevivência com fatos de observação positiva. É este o resultado capital deste longo trabalho. As conclusões adquiridas nesta obra alcançam mais longe do que as que foram publicadas precedentemente em O Desconhecido, 1900, e em As Forças Naturais Desconhecidas, 1906. Procedemos lentamente, progressivamente nessa elaboração gradual. Nossas certezas anteriores eram: primeiro, a alma existe como ente real, independente do corpo. Segundo, ela é dotada de faculdades ainda desconhecidas para a ciência. Terceiro, pode agir à distância, telepaticamente, sem intervenção dos sentidos. Quarto, existe na natureza um elemento psíquico em atividade, cuja essência ainda permanece oculta para nós. E hoje podemos acrescentar: quinto, a alma sobrevive ao organismo físico e pode manifestar-se depois da morte. Provamos experimentalmente que as transmissões entre os espíritos dos vivos foram comprovadas com certeza a todas as distâncias e concluímos que a telepatia é tão certa quanto a existência de Napoleão, do oxigênio e de Sírio. Pois bem, essa transmissão telepática existe igualmente entre as almas dos defuntos e a dos vivos. As observações mais incontestáveis não permitem duvidar que no momento da morte a alma, seja qual for a sua natureza, ide à distância, a quilômetros e a centenas e milhares de quilômetros, sobre o espírito dos vivos, faz ouvir pancadas, ruídos variáveis, muitas vezes violentos, e mostra a imagem do moribundo sob aspectos igualmente variados. Afirmam também ação depois da morte, o inquérito que encetei em 1899, para desenvolver as relações numerosas que eu tinha recebido já desde muitos anos, e para servir ao estudo experimental das manifestações de mortos e continuadas desde então, deu, como vimos, resultados demonstrativos pelo conjunto dos fatos observados tão de acordo uns com os outros, tão numerosos, tão precisos, parece-me que estou autorizado a apresentar as proposições seguintes, assentando-as sobre bases irrecusáveis. Primeiro, os entes humanos falecidos, os que apelidamos mortos, existem ainda após a dissolução do organismo material.
Segundo, existem como substâncias invisíveis, intangíveis, que nossos olhos não percebem, nossas mãos não podem tocar, nossos sentidos não podem apreciar nas condições normais habituais. Terceiro, em geral não se manifestam, seu modo de existir é completamente diferente do nosso, agem por vezes sobre nosso espírito e, em certas circunstâncias, podem provar sua sobrevivência. Quarto, agindo sobre nosso espírito e dessa maneira sobre nosso cérebro, são vistos e percebidos por nós sob formas sensíveis, nós os vemos, tais como os conhecemos, com seu vestuário, seu modo de andar, seus exercícios, sua personalidade, é nossa vista interior quem os vê, é uma percepção de alma para alma. Quinto, não são alucinações, visões imaginárias, são realidades, o ser invisível torna-se visível. Sexto, podem também manifestar-se sob formas objetivas. Sétimo, em grande número de casos as aparições de mortos não são intencionais, o morto não age expressamente sobre o espectador, parece que continua vagamente certos hábitos, errando pelos lugares onde viveu e não longe da sepultura, porém, não esqueçamos que são estas apreciações humanas bem nossas e que a distância não existe para os espíritos, da alma emanam ondas etéreas que, ao tocarem o percipiente, se transformam em imagens para o cérebro receptor, vibrando de forma sintônica. Oitavo, as aparições e manifestações são relativamente frequentes nas horas que seguem imediatamente a morte, seu número diminui à medida que dela se afasta, e se atenua de dia para dia. Nono, as almas separadas dos corpos conservam muito tempo sua mentalidade terrestre. Entre os católicos, pedidos de prece são feitos muitas vezes. Esse é um fato de observação que seria importante analisar, sob o ponto de vista da psicologia humana e transcendental. Essas declarações, deduzidas do conjunto das observações, representam os casos gerais das aparições de defuntos. Há casos diferentes, variantes, exceções diversas. Mas o princípio, de hoje em diante firmado, é a certeza da existência de uma entidade persistente, de um dinamismo continuador da personalidade. Afirmamos essas deduções pela observação experimental, com íntima convicção, e qualquer pesquisador imparcial, dotado de algum espírito de análise, que se entregue a uma séria investigação dessa ordem, chegará aos mesmos resultados. A humanidade caminhou desde Francis Bacon. Esse profundo filósofo previu a vitória progressiva da observação e da experiência em todos os domínios dos estudos humanos, com exceção, dizia ele, das pesquisas sobre o futuro da alma, reservado ao domínio da fé religiosa. Essa exceção era um erro. O método positivo, o método baconiano invadiu essas pesquisas como todas as outras. Bacon cometeu aqui o mesmo erro de julgamento que Augusto Comte sobre a impossibilidade de ser jamais descoberta a constituição química dos astros. Sirva-nos de ensino exemplo desses grandes espíritos. Não há ruptura entre essa vida e a outra. Há continuidade. A personalidade permanece. Todavia há considerável diferença de estado. Não existindo mais bens materiais, ficam suprimidos os sofrimentos físicos, as enfermidades. Há em geral, para o defunto, incompreensão do seu novo estado. Sono, sonho. Incoerências. Por vezes aumentadas as faculdades. A maravilhosa metamorfose dos insetos, da lagarta à crisálida e à borboleta, apresenta-nos uma imagem longínqua e grosseira do fenômeno póstumo. Desdobramento das asas da psique. Vida espiritual no éter. Exercício das faculdades através da imensidade. O espírito desencarnado não fica limitado ao nosso espaço e vive na quarta dimensão, no hiperespaço. Só pode comunicar com os vivos dificilmente, precisa para isso entrar em nossa esfera de atividade, penetrar cérebros, materializar-se por assim dizer, exprimir-se por meios mecânicos. A ação dos seres invisíveis sobre nós pode ser mais geral do que parece e passar mesmo despercebida para quase todas as pessoas, todos estão preocupados em demasia com os negócios vitais para notá-la. Reconheçamos que essas manifestações póstumas não são as que esperaríamos, de conformidade com nossas observações terrenas habituais. Pairam ao lado do que nos parece que deveriam ser.
É um mundo completamente diverso, um mundo desconhecido, inexplorado, de aspecto incompreensível, que cumpre estudar e do qual é difícil eliminar nossa própria associação terrestre. Essas dificuldades são para nós um muito grande obstáculo e nos obrigam a ter extrema reserva em nossas interpretações. Quantas objeções se erguem diante de nós! Parece-nos que nossos amigos mais caros deveriam estar à nossa disposição e sempre se manifestarem. Entes cujos testemunhos esperamos permanecem mudos. As comunicações na maior parte das vezes são de uma vulgaridade banal e nada nos dizem sobre o outro mundo. Os espíritos superiores, quer tivessem sido filósofos, sábios, escritores ou artistas, que contribuíram para o progresso da humanidade, não voltaram para nos instruir. Essas objeções e sem iguais obstruem nosso desejo leal de conhecermos a verdade. Assinalemo-las sem renunciar ao nosso estudo. Convidam-nos primeiro a pensar que não há mais igualdade entre os mortos do que entre os vivos, uma infinita diversidade diferencia as almas umas das outras, desde as mais elevadas até as mais humildes. Por enquanto, tudo o que podemos afirmar é que a dissolução do corpo não suprime o espírito e que em certas circunstâncias este dá o testemunho da sobrevivência. Conjuntamente com o mundo material existe um mundo psíquico, cuja realidade é tão certa quanto a do mundo visível. Os dois mundos se interpenetram. Para termos uma ideia tão exata quanto possível da realidade sugerida pelas observações expostas nesta obra, o melhor, para nós, é fazermos aqui uma espécie de recapitulação comparada dos fatos verificados, tão numerosos e tão variados. As comunicações mais frequentes são as de parentes e de amigos. Estão aí, ou melhor, a distância não existe para eles. Uma circunstância imprevista é suficiente muitas vezes para demonstrar sua presença. Os mortos manifestam sua sobrevivência sob os mais variados aspectos. Antes de tudo, digamos que podem mostrar-se como se fossem de carne e osso. Para nos certificarmos, bastará folhear este volume e procurar em suas páginas os numerosos exemplos que disso damos. Se a curiosidade vos incitar a lerdes de novo uma ou outra dessas relações, a conclusão será a mesma para todas: mortos foram vistos com certeza, não em sonhos, mas em plena lucidez. Eis o fato preciso, positivo, que é preciso explicar. Os mortos se manifestam por meio de ruídos, de movimentos, de fenômenos físicos geralmente incompreensíveis. Aparecem vestidos com o vestuário conhecido, ou com a roupa que lhes vestiram para serem enterrados, ou sob formas mais ou menos indecisas, embora sendo reconhecíveis. Esses fantasmas são por vezes opacos como corpos reais, por vezes são transparentes e deixam perceber através deles as paredes e os móveis. Podem durante muitos anos manifestar-se a mesma pessoa, aparecer para cumprir uma promessa, voltar para questões pessoais, revelar sua morte desconhecida. Um assassinado pode dar a conhecer o seu assassino. Podem parecer divertir-se, pregar peças. Muitas vezes pedem orações. Podem exercer represálias macabras. Podem manifestar-se pelo espiritismo, comunicar-se por meio de impressões mentais telepáticas, aparecer a crianças ou animais. Podem crer que não estão mortos e ficarem atônitos ao verem seus cadáveres que os cercam, de tal modo se sentem vivos. Podem salvar de um perigo iminente ou anunciar a salvação próxima. Podem ser vistos sem se mostrarem intencionalmente, como se não conhecessem seus próximos parentes. Indiferença paradoxal. Aparições automáticas frequentes. São observações, não esqueçamos, tão reais quanto as que formam a vida cotidiana. Põe-nos em presença de manifestações póstumas, extremamente variadas e quase todas inexplicáveis para nós. As ideias e as crenças dos vivos aí estão associadas muitas vezes e é difícil eliminá-las, para delas destacar o que pertence ao outro mundo. Notemos, todavia, que os dogmas ensinados a respeito do paraíso cristão, do purgatório e do inferno não ressaltam dessas comunicações, salvo os casos de pedidos de preces.
O que mais claramente resulta de todas essas observações é que existe em nós alguma coisa de desconhecido, sistematicamente afastado até hoje em todas as teorias científicas, e que esta alguma coisa sobrevive à desagregação do corpo terrestre, à transformação das nossas moléculas materiais, as quais, aliás, sob o ponto de vista estritamente científico, também não podem ser destruídas. Chamem-lhe princípio, elemento, átomo psíquico, alma, espírito, pouco importa o nome. Sob que forma sobrevive essa força? É o que estudamos. As manifestações, intencionais ou involuntárias, dos mortos provam que essa força intrínseca de cada ser pode, em certos casos e durante um tempo assaz longo, ficar presa por elos extremamente sutis à vida terrestre. Mas nada demonstra que seja esta a situação normal dos desencarnados. A mudança que se produz entre a vida humana e o além-morte implica uma nova adaptação do estado psíquico, muito difícil de ser apreendida por nós, encarnados. Essas deduções sobre a existência das almas além do túmulo e sua ação são para mim tanto mais certas quanto mais tempo levei para comprová-las, verificá-las, adotá-las do ano de 1861 ao ano de 1922, há mais de 60 anos. Um estudo imparcial desse espaço de tempo oferece por si mesmo uma garantia que me dá a maior esperança sobre seu valor científico. Seria lógico ver os que negam essas observações terem por sua vez um exame da mesma ordem a lhes opor. Notemos que se trata aqui de fatos observados e não de explicações a dar. Distinção importante. Quase nada sabemos a respeito da natureza real desses fenômenos. Há aí todo um mundo por descobrir. As discussões muito numerosas, inspiradas por esse assunto tão complexo, mostram que em geral não se compreende exatamente qual o caráter desse formidável problema. Podemos notar entre os intransigentes duas categorias distintas: os católicos intolerantes, que estão convictos de conhecerem os elementos da vida futura, um céu, um purgatório e um inferno, e que, sabendo tudo, nada têm que aprender; os materialistas não menos convencidos da inexistência da alma e que, por sua vez, julgando saber que o espírito é uma ilusão, só veem em tudo manifestações da matéria organizada. Não é pois para eles que são escritas estas páginas, pois que eles não são imparciais e têm um modo de julgar negador, preconcebido. Já que tudo sabem, não percam tempo lendo este livro escrito para os pesquisadores. Mas os leitores libertos de todo e qualquer preconceito anterior podem desejar esclarecimentos indispensáveis para estabelecerem sua opinião pessoal. Antes de tudo, uma palavra sobre o valor do método empregado. Apesar de todos os cuidados que se pode ter para a verificação e a precisão dos documentos, é impossível atribuir a todos o mesmo valor. Uns ficam forçosamente imprecisos porque, embora se recordando dos fatos observados, nem sempre se tomou nota dos pormenores, enquanto outros são de uma precisão matemática. É de que convém inteirar-se ao apreciar as recordações. Nossos adversários nem sempre apresentam a honestidade necessária. Vi, por exemplo, taxar de incerta, de relação duvidosa, uma narração apresentada no tom I, que não é uma relação científica, mas simples recordação, mas os energúmenos, que propõem rejeitá-la com esse pretexto e que se atrevem a dar esta imprecisão forçada como tipo para todo o resto, evitaram cuidadosamente de assinalar a aparição descrita em outro lugar. Documentada com os nomes, o lugar e a hora, ou então sem outras quejandas. Isso não é lealdade, é uma oposição sistemática à averiguação da verdade. Uma pessoa que conta uma observação não faz um relatório técnico e necessariamente não toma o cuidado de notar todos os pormenores. No caso de que se trata, Lord Dufferin, pode ter havido confusão de lugar e de data, mas o fato em si se realizou e foi o que impressionou o autor. Por que não sentir que nisso, como em tudo, há graus diversos? Não há em astronomia de todas as mais exatas ciências graus de precisão? Qual o observador que pode ter certeza de uma paralaxe de estrela de 1/1000 de segundo? E no entanto quem poderá duvidar da distância real dessas estrelas? Um exemplo, o famoso núcleo da constelação de Hércules deu, em suas delicadas medidas, números muito diferentes. Impedem acaso essas diferenças formidáveis afirmarmos a imensidade da distância que separa esse núcleo da nossa morada?
Em todas essas investigações extremamente difíceis é admitida uma proporção de erro provável, mais ou menos lata, não infirmando isso o valor das pesquisas. Não sejamos mais severos para a apreciação dos fenômenos psíquicos do que o somos para a astronomia matemática e não esqueçamos que não se mede o diâmetro de um agrupamento de estrelas com a mesma precisão com que se mede o disco de Marte que, ao demais, em todas as observações há uma equação pessoal. Não sejamos também mais severos do que somos para os fatos históricos, tão difíceis de se estabelecer exatamente. Julguemos cada ciência, cada estudo, conforme seus caracteres e suas condições de exame. Suponhamos mesmo que nessas milhares de relações, em geral escrupulosas, sinceras, atentas, apresentadas religiosamente, haja algumas vagas ou incompletas, em que diminuiriam essas exceções o valor das outras. Os fatos são certos. As explicações estão por descobrir. Cabe aqui notar que nada conhecemos que seja absoluto.